Olá, Caminho da Luz, seguidores de Jesus, todos aqueles que nos acompanham aqui pelo nosso canal. Nós estamos numa semana maravilhosa, né? Meditando sobre os acontecimentos, né? Anteriores à crucificação do nosso Senhor. Essa é uma semana onde o mundo comemora a Páscoa, nem todos de forma legítima, né? O mundo, na verdade, não conhece, né, o nosso Senhor, senão não o teriam crucificado. Mas nós que o celebramos, estamos aqui meditando nas suas palavras, naquilo que ele tem de mensagem para nós. E no vídeo passado nós falamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e tudo o que ela representa e o que ela significa para nós. E hoje eu quero meditar sobre um outro fator muito importante, outro acontecimento muito importante que acontece junto da entrada triunfal, né? Que tem o mesmo valor, o mesmo peso, tem uma mensagem que está embutida neste acontecimento da entrada triunfal, onde Jesus se proclama rei, né? O rei que há de herdar o trono do seu reino, do reino celestial, e não do reino terreno como eles pensavam. Então, Jesus trouxe para eles uma decepção muito grande, o qual, mais adiante, eles virão responder a essa decepção com o grito uníssono da nação: crucifica-o, porque ele não atendeu às suas expectativas. E hoje eu quero falar sobre não a entrada triunfal em Jerusalém, mas a volta triunfal de Jesus. Que volta triunfal? A volta após ter assumido o trono de Deus e no tempo em que Deus tem para a humanidade, de longanimidade e paciência para que a humanidade se arrependa dos seus pecados. Então, como é maravilhoso a gente entender as mensagens representadas nessa entrada triunfal, né? A representação da coragem de Jesus, seu propósito inabalável de caminhar em direção à cruz, porque ele sabia que não ia ser eleito o rei de Israel. Ele sabia que a caminhada dele para dentro de Jerusalém seria a caminhada para o matadouro, para a sua morte. Então, a mansidão dele fazendo tudo isso, olhando para aquelas pessoas, né, como um cordeiro mudo, se sujeitando, ele se sujeitaria aos escárnios, à zombaria, e que aquele povo todo que o aclamava como rei naquele momento, a maioria iria traí-lo, iria escolher Barrabás, né, um revolucionário, né, alguém que, na verdade, atendia aos seus requisitos, aos requisitos de alguém que os governasse, que os desse uma direção, que os livrasse do jugo romano. Então, Deus sabendo disso, Jesus sabendo disso, mesmo assim, ele cumpre com o seu propósito e entra triunfante para entregar-se como cordeiro vivo, como cordeiro para ser morto por nossa causa, por mim e por você. Então, ele sabia que aquele povo o saudava, mas que não era de coração, né? Eles não eram seus amigos, né? E não tinham entendido verdadeiramente o propósito pelo qual ele estava entrando ali como rei, iriam traí-lo. Eles esperavam outra coisa dele, uma liberdade dos romanos, uma vida sem impostos, um templo restaurado, a autonomia de Israel como nação, sobrepujar os romanos, vencer todos os seus inimigos, comida farta, fartura, uma vida neste mundo, igualzinho aos cristãos de hoje, que esperam tudo de Deus nesse mundo, mas não esperam a vida vindoura, e ficam procurando, ficam buscando aqueles que falem para eles aquilo que eles querem ouvir segundo as suas concupiscências, e não o reino dos céus, que é a salvação. Eles querem viver aqui e não no reino de Deus. A prova disso é que o julgamento, né, que no julgamento, ao eles verem ele moído, ali entre ele e Barrabás, ele moído, açoitado, espancado, sem forças,
eles olharam para ele e disseram: o quê? Esse é o rei que eu espero que vai me libertar? De modo algum. Quando eles foram interrogados por Pilatos sobre quem eles deveriam libertar, sobre quem Pilatos deveria libertar, eles não hesitaram e gritaram: Barrabás. E logo depois, quando Pilatos pergunta: o que eu faço com Jesus? Eles respondem: crucificam. Os mesmos que gritaram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então vamos ao contraste dessa história que eu quero levar vocês à reflexão. Muito bem. A entrada triunfal é só essa mensagem e acaba por isso, por aí? Não. Eu quero mostrar o outro lado dessa história. O que essa história mostra para nós nos dias de hoje. O que ela nos comunica. Comunicava no passado, comunicou e comunica no presente e vai comunicar no futuro. É a mensagem para a humanidade. Deus está nos mostrando que Jesus veio como conquistador do reino de Deus, para vencer a morte e o inferno, através do seu sacrifício pessoal, por mim e por você. E não para que nós herdássemos o reino nesse mundo. Mas Alain, Jesus não veio para salvar? Sim, com certeza, ele veio para salvar. Quando ele diz: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar, como que alguém pode salvar aquilo que já está perdido? Como é que alguém pode julgar aquilo que está perdido? O mundo está perdido. Sobre o mundo repousa a ira de Deus. Por isso Jesus diz: eu vim para salvar. Porque ele não pisará a cana quebrada, ele não apagará o pavio que fumega. Ou seja, cana quebrada é aquilo que já está moído, destruído. Ou seja, eu e você já estávamos perdidos no pecado. Pavio que fumega é um pavio que já não dá mais fogo, não dá mais luz. Está apagado pela morte, pela condenação, pelo inferno, pelo pecado. Então, por isso Jesus diz: eu vim para salvar. Mas ele não diz só isso. Ele diz outras coisas também. Então, ele veio vencer a morte e o inferno e através do seu sacrifício pessoal por mim e por você. Então, quando Jesus diz: eu vim para salvar, ele nada mais do que está afirmando o óbvio. Veio salvar o que estava perdido. Então, nós precisamos entender que o Evangelho, bem como toda a Escritura, nos apresenta uma mensagem completa. Ela não é um corpo sem uma perna. Assim como após a criação do homem, Deus deu a Adão regras para a sua existência, Deus deu ao homem a lei da liberdade e a lei da escolha. Quando ele diz no princípio, no Éden: de tudo comerás, menos dessa árvore do bem e do mal, do contrário você vai morrer, ele está dando uma regra, uma lei de, na escolha do bem, a salvação, e na escolha do mal, a condenação. Assim Jesus também. Então eu quero meditar sobre esse tema com você, que eu denominei como a volta triunfal. Nós vamos fazer a leitura bíblica em João 12, do 44 ao 50. Diz assim as Escrituras: Jesus dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Veja, existe uma condição: todo aquele que crê em mim. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Veja, Jesus veio com o propósito de apresentar a salvação. E se alguém não crê e não acreditar nas palavras dele, ele não o julga. Mas ele mostra como acontecerá o julgamento. Isso não isenta a pessoa que não crê de juízo. E ele diz como isso acontecerá. Pois eu vim não para julgar, mas para salvar o mundo. Viram de novo? Eu repetindo a mesma coisa que eu falei para vocês. Jesus não veio para julgar, porque ele veio para salvar o que já está perdido. Ele não pode julgar algo ao qual ele não ofereceu salvação. Então ele oferece a sua salvação. Então, repetindo, quem
pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E agora ele mostra o outro lado da moeda. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado. Então, a partir do momento que a palavra de Deus é apresentada ao homem, que Jesus diz, o meio de salvação sou eu, única e exclusivamente eu. Você deve andar segundo a minha lei e as minhas regras. E essa pessoa não ouvir a palavra de salvação, ela já tem quem o julgue. Quem é que julga a pessoa que não ouve as palavras de Jesus? Jesus diz aqui em seguida. Já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Ora, então Jesus julga. Ele imediatamente julga na medida em que ele oferece a salvação e a pessoa não aceita. E as pessoas não querem. E as pessoas não aceitam viver segundo os seus princípios e dos apóstolos, que Deus deixou para que sabidamente todos vivessem sobre essa lei, sobre essa palavra. Continuando então, no 49. Porque eu não falei de mim mesmo. Veja, Jesus mostra a autoridade da palavra dele, agora dizendo da onde vem a palavra dele. Mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então veja, Deus propõe, por meio de Cristo Jesus, um mandamento para os homens, a vida eterna. Aquilo, pois, que falo exatamente como o Pai me ordenou. Então nós vemos claramente aqui, Jesus não disse, eu amo todo mundo, vou salvar todo mundo indiscriminadamente. Não. Vamos ver o que diz aqui na palavra de Deus, aqui, a ira do cordeiro. Jesus, mas não julga ninguém, ele só perdoa. Então Jesus diz aqui, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro. Apocalipse 6. Da ira do cordeiro. Jesus derramará a sua ira sobre a humanidade, pois não recebeu as palavras de Deus por meio dele. E aí no 17 diz, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Em João 3,36, diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Maravilha! Jesus veio e ofereceu a sua vida, para que todo que nele crê tivesse a vida eterna. Ponto e vírgula. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então vejam que Jesus não veio só para salvar, mas a rejeição dele implica em juízo, em ira e condenação de Cristo e de Deus. Por isso, ao final da história humana, nesse mundo infectado pelo mal, a ira de Deus também é a ira do Cordeiro. Essa é a ira de alguém cujo imenso amor foi desprezado, rejeitado, apesar de todo o sacrifício e empenho. Então a humanidade não tem desculpa e não há um Jesus que só salva, mas há um Jesus que, apesar de todo o seu esforço, de todas as suas tentativas e possibilidades dadas à raça humana, foi rejeitado deliberadamente. Então, vamos à figura que expressa isso na leitura do Apocalipse 19, do livro 19 de Apocalipse. Jesus entra como rei na sua entrada triunfal, no burrinho, em paz. Lembram que eu ensinei? Entra em paz, entra se declarando rei, com ostentação, né? Porque o burrinho não tem nada de humildade, o burrinho era um sinal. Eu estou me declarando rei, mas não rei de Israel, rei do reino do meu Pai. Eu estou entrando triunfante para vencer o quê?
Vencer os romanos? Não, vencer o pecado e a morte. Morrer no meu lugar e no seu lugar. Essa era a conquista que ele ansiava ter. Quando ele diz na Páscoa, ansiei por esse dia, por me revelar a vocês, dizer que o pão do Egito, o pão que libertou vocês, o sacrifício do Egito, o sangue nas portas no Egito sou eu, a Páscoa sou eu. Eu ansiei por isso. Alguém que caminha para a morte anseia para morrer? De forma nenhuma. Mas Jesus ansiou pela morte, para que ele pudesse decretar o fim do pecado, do inferno e do diabo, que aflige todo o universo. Deus queria pôr fim à maldade. Então ele caminha para a cruz resoluto, com objetividade. Mas ele vem em paz. Mas e agora, depois que ele morreu e deixou a sua mensagem para a humanidade e a humanidade o rejeita? O que acontece agora? Muito bem, vamos ver no capítulo 19 de Apocalipse o que acontece. Versículo 11 até o 16. O cavaleiro no cavalo branco. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco. João, revelando por meio do livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, o que ele viu no céu. Cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Quem será esse? Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus poderoso. Veja, esse versículo, essa parte B do versículo, fala de alguém que está tomando justiça e juízo sobre os homens. Pisar o lagar da ira é completa aplicação de juízo e justiça. E aqui está falando de sangue, de morte, de condenação. Jesus é que tem esse papel. É o mesmo Jesus que a igreja fala hoje, que é o Jesus que só salva, é o Jesus que vai pisar, que vai fazer justiça e juízo sobre todos aqueles que não o receberam, que apesar dos seus esforços, não o receberam. E a ira do Cordeiro, ele vai pisar o lagar. É um sinal de juízo. Pisar o lagar, espreme a uva e o vinho sai. Assim como ao pisar os homens, o sangue é jorrado, o sangue sai, eles vão ser mortos pela ira do Cordeiro. Irmãos, é preciso conhecer o evangelho verdadeiro. Esse evangelho contemporâneo do amor e do perdão somente tem levado centenas e milhares de pessoas à condenação, porque elas acham que podem continuar vivendo misturadas ao mundo sobre o manto do perdão e do amor de Cristo Jesus. O evangelho não é só perdão. O evangelho tem duas faces. E é preciso conhecer a outra face, pois muitos têm tripudiado sobre o sangue de Jesus, blasfemado o sangue de Jesus e pisado na salvação que ele deu amorosamente. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, um cavalo branco. Versículo 11. Vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco. Ora, não é mais um jumento? Não. Agora não é mais jumento. O jumento da paz, o jumento da humildade, o jumento da longanimidade, o jumento do sacrifício
do qual ele entra resoluto para morrer na cruz por mim e por você, já passou. O jumento da paz, a declaração de eu sou o Senhor, eu sou o Salvador de vocês, recebida com crucifica-o, já passou. Agora João vê Jesus num cavalo branco. Vocês sabem qual é a representação do cavalo? Guerra. Guerra. Agora Jesus não vem mais em paz. Jesus já não vem mais oferecer o seu sangue. Jesus vem requerer o sangue daqueles que o rejeitaram. Na leitura de Apocalipse 6, nós lemos assim, versículo 1 e 2. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: vem, chamando João. Olhei e eis um cavalo branco, o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Cavalo branco, a cor branca, a coroa, e aquele que sai para vencer é o general Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o general agora não é mais o rei, não é mais o rei que entrega a sua vida para herdar o seu trono de glória e vencer o pecado. Ele já venceu o pecado e a morte, mas os homens o rejeitaram. E agora ele vem como rei, como general, governando o exército dele, para fazer justiça e juízo a todos aqueles que não o receberam. Então nós temos as figuras dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não são 4 seres somente. O general que vai à frente é Cristo Jesus, o mesmo que está no versículo 15, que diz, de Apocalipse 6, que diz: de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, ele pisa o lagar. Agora o general vem para requerer justiça de todos os que não receberam a tão grande salvação que ele ofereceu como rei. Então, no cavalo branco de Apocalipse, ele é o general de guerra, ao invés do rei piedoso. Então, assim como no burrinho da paz, muitos também estão brincando e não estão levando a sério a sua vinda, como general, montado em seu cavalo, mas que agora virá como julgador e condenador do mundo, daqueles que não o receberam como pacificador. A sequência do Apocalipse diz que logo depois de Jesus sair para vencer, atrás dele vêm os demais cavalos do juízo. E quem está comandando esses cavaleiros? Jesus. Vem a fome, a peste que cairá sobre a humanidade. E hoje nós temos a graça liberalmente sobre as nossas vidas, à disposição de toda a raça humana, de mim e de você. Jesus está disposto a nos salvar. E o que o mundo está escolhendo? É paz? É Cristo? É arrependimento? É isso que o mundo tem sinalizado para Deus? Largando os seus maus caminhos? Vamos ver o que vem depois do cavalo branco. O segundo cavaleiro, a guerra e a espada. O segundo cavaleiro é semelhante ao boi do sacrifício, a Mateus, quando Jesus entrega a sua vida pela humanidade. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com grande espada, montado em um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. Apocalipse 6, de 3 a 4. A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras, em Mateus 24, 6. O terceiro cavaleiro, preto, fome e impostos. Tiranos, ao invés de um governante amoroso. A humanidade rejeitou um governante que iria lhe trazer paz e um reino justo. Eles preferem os governantes tiranos e cobradores de impostos.
O terceiro cavaleiro, que é o cavalo preto, monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Balança, e logo em seguida o relato de Apocalipse é um quilo de farinha por um denário. Ou seja, custos altíssimos dos alimentos, custos altíssimos de impostos. Tudo que você trabalha, você tem que dar para o governo para pagamento de impostos. É essa a resposta que a humanidade recebe pela rejeição de Cristo. Quando aparece uma voz, diz o preço da comida. Em Apocalipse 6, 5 e 6. Os preços para a comida serão muito altos, o que significa que a comida será cara. A balança representa a venda, negócios, trocas comerciais. E esse terceiro cavaleiro é interpretado como a fome. Com preços tão altos, as pessoas não conseguem comprar e se alimentar direito. Crises econômicas. Vocês conhecem algum tempo em que a humanidade viveu isso? Eu acho que é os dias de hoje. O quarto cavaleiro, pestes, epidemias. Ao invés da cura que ele ofereceu, a ressurreição de Lázaro, a cura do cego de nascença, a cura do homem que jazia 40 anos paralítico, as ressurreições, as curas maravilhosas, a libertação dos demônios. Agora o que a humanidade recebe são doenças ao invés de saúde. O quarto cavaleiro é o amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte e o Hades, Inferno, e o seguem de perto. Apocalipse 6, 7 e 8. O amarelado do cavalo normalmente é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver ou a cor de uma doença, como vocês veem que os doentes ficam. Então, meus irmãos, eu queria levá-los a essa reflexão, porque nós temos aí um contraste que Jesus oferece quando ele vem à Terra. Ele mostra essas duas coisas para a humanidade. Ao mesmo tempo que ele oferece a salvação, ele promete também a condenação e o juízo para todos aqueles que não o recebem, como diz em João 12. E as pessoas e a igreja contemporânea têm dito que Jesus salva e não condena. Esse evangelho é um evangelho manco, não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso compreender a mensagem da cruz e a mensagem da salvação que Deus nos deixa amorosamente, para que nós não venhamos a colher o fruto amargo do juízo de Deus e da sua condenação. Pois todo aquele que rejeitar o Filho de Deus, rejeita também o próprio Deus e ama a morte. Deus diz isso na sua palavra. Diz: todo aquele que me aborrece, ama a morte. Então, junto com a entrada triunfal, nós temos que olhar também para a sua volta triunfal. E a sua volta triunfal não virá em paz, mas em guerra. É tempo de arrependimento. Vamos mergulhar no Evangelho e crer nas palavras que a Bíblia nos entrega, para que nós sejamos verdadeiramente abençoados com tamanha salvação e tamanha redenção que Ele nos propôs pela sua morte. Em nome de Jesus, amém? Até lá.